Esse médico excepcional, médico no sentido amplo, completo da palavra, jovem, não é? Para mim ele é um menino, jovem, essa figura maravilhosa que hoje é o gerente médico de todo o nosso querido Hospital Aliança, que está vivendo um excelente momento, esse Hospital Aliança. Doutor Eduardo Novaes, meu queridíssimo amigo, que me dá a honra de estar aqui hoje. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes. Eu estou presente e muito emocionado, né? Pela experiência de estar participando de um programa feito por um amigo. Não é nenhum radialista, não é apenas um radialista, bom, quer dizer, apenas não, muito ser um radialista, e nem cliente. É uma relação de fato, de amizade, carinho, de parceria, né, Mário? É o nome. Pois é, E Eduardo, muito e grato. eu faço questão de dizer em todos os meios e momentos que eu tenho de que você é um exemplo de médico, é um médico completo, competentíssimo na sua área de medicina, na medicina geral e na sua área específica, e um ser humano realmente excepcional. Porque você sabe que quando a gente está doente, a gente está fragilizado. Você que mais sabe disso. E você dá não somente o conforto técnico, os remédios, os procedimentos, mas você dá o carinho, você dá o acolhimento. Não somente ao paciente, mas também aos seus familiares. E isso é muito importante. E, infelizmente, é raro hoje, você sabe disso. Mas a gente vai conversar agora. Também está aqui, com alegria para a gente, doutor Luiz Cláudio Correia, também médico cardiologista. Que bom você tratar dos corações, rapaz. Os corações precisam tanto, não é? Do Hospital Aliança e diretor do Centro de Medicina baseada em evidências da Escola Baiana de Medicina. Luiz Cláudio, é um prazer ter você aqui, viu? Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, Mário? Prazer é meu de estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Conhecer internamente aqui esse ambiente que a gente conhece só de ouvir, né? E ter a oportunidade de conversar com a população sobre racionalidade médica. Um pouco do que você falou aí, Mário, a respeito de Eduardo, passa pela racionalidade médica. Não é só ser humano, é saber pensar do ponto de vista médico. Eu tenho dito que a maior tecnologia médica é, na realidade, o pensamento. E a gente, muitas vezes, negligencia o pensamento, não percebe que o pensamento é mais importante, ferramenta médica. Então, isso que você relata de Eduardo como médico completo é porque ele sabe pensar em medicina. E vem desse pensamento a necessidade de encarar o paciente como uma pessoa e talvez até um amigo. A gente não é treinado para isso. A gente precisa ser treinado não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de pensamento. E essa é a nossa missão quando a gente chama isso de medicina baseada em evidência. Pois é, mas você sabe que eu tenho lido algumas coisas a respeito disso, em que se faz crítica a médicos, por exemplo, de dizer assim, que o médico fica muito centrado na doença e esquece do paciente. E aí, Eduardo, qual é a sua experiência com É, essas coisas? essa é uma realidade, Mário. Na verdade, passa até pelo modelo de educação médica, que nós temos que reconhecer Sim. isso. O médico não faz isso porque ele não é humano. Não, não, O modelo eu que ele é acredito. formado é um modelo que a gente chama biomédico. Você é treinado para entender bem a doença, a evolução da doença, o remédio e o exame que você vai pedir para aquela doença. Mas sabe o que ficou no meio do caminho? Aquilo que está todo mundo percebendo. A experiência de quem está tendo aquela doença, aquela pessoa, como é que isso impacta nela? O impacto é muito grande, Mário. A experiência do adoecimento é uma experiência que ninguém quer ter. É uma experiência geralmente de dor, aflição, desconhecimento, é todo tipo de desconforto imaginário. E a gente fica muito focado na resolução de uma doença. Existe uma coisa chamada CID, Código Internacional das Doenças. Seu CID é I10, é hipertensão. Parece que isso falou tudo sobre a doença, mas não falou quase nada sobre o doente. E muitas vezes esse doente,
esse hipertenso não vai evoluir bem, não vai tomar o remédio dele, antihipertensivo, não vai fazer uma dieta que ninguém aprofundou sobre a vida dele. Faz sentido para ele? Ele pode fazer uma dieta com pouco sal? De que jeito? Ele entendeu a receita que você passou, às vezes ele nem entendeu, não foi comunicado. E você tira a pessoa desse processo. E a medicina, felizmente, veio atualizar isso. É maravilhoso ter estudo científico, é maravilhoso ter tecnologia, indiscutivelmente. Mas melhor do que isso tudo é que faça sentido para aquela pessoa que está doente. Aquilo tem que fazer sentido no mundo dela. Aí existe um novo movimento na medicina que tem cerca de uns 10 anos, que chama-se medicina centrada na pessoa, não é mais medicina centrada na doença. A medicina centrada na pessoa, ela não coloca de fora a questão da patologia da doença, ela integra. Diz, ok, já sei muito sobre doença, sobre equipamento, até porque está muito parecido isso tudo em todos os lugares. Mas sobre a pessoa a gente descobriu que não sabe quase nada. Aí está tendo um fenômeno, Mário, que a gente chama assimetria de informação. O médico sabe muita coisa sobre doença, o paciente sabe poucas vezes, para ele aquela linguagem não faz nem sentido. Por outro lado, o que é que o paciente sabe? O paciente sabe muito sobre ele. O paciente, eu sou especialista em coração, você é especialista em quem? Mário Kertes. Nós temos que nos encontrar na comunicação, para que minhas escolhas tenham a ver com o seu mundo. Aí é preciso uma atitude de parceria, compartilhamento de poder, entender que esse momento mudou. Hoje as pessoas estão tendo informação muito fácil e precisam entender melhor sobre a saúde delas. E está também comprovado que quanto mais você se apropriar do que faz sentido para você, do remédio dentro do seu mundo, ou se não vai tomar remédio, por que não vai, é isso que leva o paciente a ter uma boa adesão ao tratamento. Não apenas a orientação técnica, mas uma orientação que tem uma visão dentro do quê? Do mundo daquele paciente. O que faz sentido dentro daquele contexto. Às vezes uma pessoa que tem problema de família, às vezes uma família muito presente, às vezes uma família muito ausente. Então essas questões todas, elas foram estruturadas. Hoje, quando o médico vai entrevistar um paciente, você lembra que a recomendação é: o que é que você está sentindo? Tem quanto tempo? Dói aonde? A medicina centrada na pessoa, ela não é uma outra coisa. Ela é essa mesma história com algumas perguntinhas que trazem a pessoa, tipo, o que você está sentindo? O que importa para você? Mas o que lhe preocupa? Você já está puxando algo. Porque às vezes a pessoa sente uma dor de cabeça, a história vai correndo, mas no fundo ela está preocupada em ter um aneurisma. E você pode desconstruir do início, foi você que não checou isso. Então, a medicina centrada na pessoa veio para integrar uma medicina que é maravilhosa, extremamente tecnológica, com informações, estudos científicos, mas que às vezes não conversa bem com esse usuário. Esse usuário, ele é quem manda um pouquinho, ele precisa ser empoderado do que faz sentido para ele, que é o que a gente hoje está chamando de decisão compartilhada, que é construir essa história juntos, educarmos juntos. Eu preciso educar ele sobre a doença e ele precisa me educar sobre ele. Aí a gente se encontra, a gente começa a ter uma linguagem positiva e no final a gente consegue juntos decidir o que parece melhor naquele momento, porque isso é dinâmico, isso pode mudar daqui a pouco. Então, esse é um momento muito especial da medicina. No Canadá, nos Estados Unidos, Inglaterra, é muito forte hoje a decisão compartilhada, a experiência do paciente era tido muito como assim: você foi ao hospital? Fui. Fez todos os exames? Fui. Foi ótimo. Não, não foi ótimo. Fazer todos os exames não necessariamente é ótimo. A experiência do paciente, na verdade, é vista hoje como uma jornada. Você sai de casa com uma carga emocional, um mix de emoções enorme. E desde a hora que você para seu carro, qualquer olhar diferente, qualquer tom de voz diferente, já muda um pouquinho para você. Então, a jornada do paciente na instituição hoje não limita-se apenas ao ato médico, mas é um todo. Então, os hospitais hoje pararam, isso é muito bonito, Mário, para enxergar É que fantástico. a ida ao hospital envolve muitos pontos de Claro, e é contato. mesmo. Não é isso? Se você quiser o meu depoimento aqui, né? Você sabe que gera determinados sentimentos, por exemplo, às vezes eu tenho que fazer um exame, me dá um mal-estar, né? De dizer, pô, tem que ir de novo lá fazer aquela coisa, tal, tal. E esse tipo de relacionamento pode mudar muito, né?
eu acho até, sabe, não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que, no fundo, a gente está voltando um pouco à época daquele médico que ficava uma hora conversando com você, sabendo da sua vida, da sua família, não é? E aí não É, chegava somente. Porque hoje tem muita gente que se queixa, sobretudo em postos de saúde público, de que o médico às vezes nem olha para o paciente. Fica de cabeça baixa, essa pergunta: o coisa que é é que você está interessante, Mário. sentindo? É. Tá, então, aqui, você vai fazer essa ultrassonografia, esse raio-x, isso aqui, e volte. Sim, mas diga. Essa colocação sua em relação ao passado, como a medicina era no passado, é uma coisa muito interessante da gente refletir, porque existe esse mito de que a medicina era mais centrada no paciente no passado. Mas se a gente pegar uma das frases de Hipócrates, por exemplo, Hipócrates disse que é ultrajante o paciente dizer ao médico o que fazer. Na verdade, a medicina não é centrada no paciente, porque essa não é a tradição médica. Se É, você vê o que Eduardo falou aqui, é uma coisa tão cristalina e lógica, faz sentido. No fundo, o estudante de medicina já ouvia falar isso. A gente já tinha esse certo treinamento sobre a forma de humanidade, ser humano, alguma coisa assim. Então a gente sabe que isso aqui é a coisa certa, mas a gente não se comporta assim. Então existe um gap, uma lacuna entre conhecimento e comportamento. O conhecimento não determina necessariamente o comportamento. Então, claro. por que nós médicos não fazemos uma medicina centrada no paciente? Porque essa não é a tradição. Não só a tradição médica, como a tradição da sociedade. Tradicionalmente, o médico na sociedade ele tem uma atitude paternalista. Ele é o Sim, dono da verdade. E como sim. disse Hipócrates, é ultrajante o médico ouvir do paciente o que fazer. Então, o que é a decisão compartilhada? Não é a gente dar a oportunidade ao paciente de dar sua opinião também, não. Não é nem isso. É o paciente influenciar a opinião do médico. O contrário. Naturalmente, a gente dá a nossa opinião do nosso pedestal de conhecimento e o paciente, cabe ao paciente até pensar se ele vai concordar ou não. Mas a verdadeira decisão compartilhada é quando eu conheço o meu paciente, como no caso Eduardo conhece Mário Kertz, enquanto pessoa, e ele imagina o que é que Mário Kertz deseja. E ele adapta a recomendação dele, porque muitas vezes em medicina você tem mais de um caminho, mas ele adapta uma recomendação que é eficaz do ponto de vista clínico à melhor recomendação para você enquanto paciente. Então, o mesmo paciente que tem, dois pacientes que têm a mesma lesão de joelho igual, Sim. para um, a cirurgia pode ser a melhor opção, porque ele precisa voltar a jogar futebol rápido. Para outro, a fisioterapia, primeiro, pode ser a melhor opção, porque ele não precisa voltar a jogar tão rápido e ele não quer se submeter àquele procedimento mais doloroso naquele momento. Então, perceba que quando a gente entende quem é a pessoa, a gente consegue adaptar a recomendação de uma maneira a escolher a melhor opção. Sempre tendo a humildade de saber que não existe decisão certa em medicina. O que existe é a melhor decisão. Se é certo ou errado, a gente só vai saber depois de tomada. Então, a melhor decisão é aquela que é acoplada com a preferência e os valores do paciente e tem a maior probabilidade de dar certo. Mas ao falar em probabilidade, a gente está reconhecendo a incerteza, que é o cerne do pensamento médico. E o médico se equivoca quando ele tenta tomar decisões baseadas em certeza. Aí ele entra numa certeza platônica e em regras que não estão tão bem relacionadas à evidência. Ele entra no mundo de fantasia. E certezas dele, né, Luiz? O problema Certezas sempre dele. E aí entra a diferença, a grande diferença, a gente podia dizer, qual é o contrário de medicina baseada em evidências? É medicina baseada em fantasia. Na nossa fantasia, enquanto médico. A minha fantasia pode ter razões mecanicistas, que eu até pense nessas razões, mas não tem evidência empírica que comprova que aquele é o melhor caminho. Então, a diferença de medicina baseada em evidência e medicina baseada em fantasia é a humildade do reconhecer da evidência Isso. e a prepotência de eu ter fé no que eu acredito. Fé é ótimo do ponto de vista pessoal, mas profissionalmente nós não podemos agir baseados em fé. Na minha fé, eu tenho que me render à evidência empírica. E a medicina baseada na pessoa veio para corrigir isso, Mário. Olha esse exemplo de Luiz. É muito comum a gente ver no tratamento de oncologia. O que é que você quer? Você quer ficar bom? Nem sempre. Você muitas vezes vai ter que lidar que a questão aí,
o desfecho não será a cura, será o fim. Mas Deixa eu interromper aqui, por exemplo. Meu pai apareceu com um câncer de pulmão. E tratamento, tal, fez a primeira quimioterapia. Foi péssimo, né? Isso tem 25 anos, a quimioterapia era muito violenta, né? Meu pai era o sujeito que dizia e provou que não tinha medo da morte. Ele chegou para o médico e disse assim: eu sei que eu vou viver menos, mas eu não quero mais remédio. Eu vou viver bem até o fim. E o médico, rapaz, uma grande figura, disse: não, você está certo. E foi assim até o fim. Perfeito, Mário. Entendeu? Esse é o exemplo perfeito. É uma escolha dele, pronto. Sabe? Eu não quero ficar lutando desesperadamente para viver a qualquer custo. Né? Eu acho que... Isso se chama na medicina de desfecho clínico. O desfecho clínico corre o risco, como o Luiz lembrou, de um médico elaborar esse desfecho baseado em uma ciência que não tem nada a ver com a vida daquele paciente, não é nem o que ele queria. Então, hoje, o desfecho clínico tem que ser alinhado com a experiência do paciente. O que é que você quer experimentar com essa doença? Ele pode ser como seu pai, como o meu também. Eu perguntei ao meu pai diretamente: como é que o senhor quer enfrentar isso? Quer fazer mais uma químio? Ou o senhor prefere enfrentar isso dormindo, ser sedado? Meu filho 1000 vezes me cede, por favor. Foi o desejo dele. Tem pessoas que não, Mário, que dizem: tente tudo até o fim. E a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Então, os desfechos são diferentes. Claro, mas é preciso, isso é bem lembrado por Luiz, que o médico coloque, às vezes, essas possibilidades. Que senão o paciente tem a impressão de que tem a certeza que aquela cura vai existir. Isso não pode existir. Às vezes nem agrega valor, gera uma esperança, gera algo que não é real, que não foi alinhado. Não tenha dúvida, assim, que o hospital está preparado para lhe dar um cuidado seguro, um cuidado de alta qualidade, os processos são muito seguros. Mas é preciso que isso tudo seja incorporado, você participe disso. E aí eu acho que nós temos uma grande evolução, Mário, porque o próprio paciente mudou. As novas gerações, elas são muito mais ativas e informadas. E as próprias instituições estão estimulando os pacientes a perguntar: o que é que eu vou tomar agora? Essa pulseirinha em meu braço é minha identificação e o nome desse remédio. Isso se chama ativação do paciente e aumenta a segurança dele. Olha, tem um protocolo de dor, você já deu meu analgésico, que hora você volta para saber se a dor passou? Então, hoje as instituições estão estimulando esse tipo de comportamento. A gente não é nada de intromissão. O nome disso é parceria. É médico, família, se educando e levando o melhor desfecho que seja para aquele paciente, que faça sentido para ele também. Isso que o Eduardo comentou, a gente precisa ser transparente com o que a gente está oferecendo ao paciente. Normalmente, médicos e, consequentemente, pacientes que ouvem os médicos superestimam o benefício dos nossos atos e subestimam os danos dos nossos atos. Isso é típico da mente humana. Richard Thaler, o ganhador do penúltimo prêmio Nobel de Economia, demonstrou isso, a viés cognitivo de ser humano e, consequentemente, de médico. Então, a gente superestima o valor. Quimioterapia, o exemplo que você deu, ocorre isso. Tem quimioterapias de grande benefício. Claro. Eu não estou nem falando de minha especialidade, mas em média, o que quimioterapia... Se você pegar todas as quimioterapias do mundo, em média, o que ela prolonga de vida é 2 meses. Então, fazendo essa média, como parte dessa média de 2 meses, existem quimioterapias indicadas em certas circunstâncias que prolongam dias de vida. Só que tem um dano. Então, aí, quando eu digo vou fazer uma quimioterapia, tomando decisão para fazer uma quimioterapia que vai me dar dias de vida, se der, é uma probabilidade, eu estou superestimando o benefício disso. Estou subestimando o dano, que implica em mais uma quimioterapia, mais efeito colateral, etc. Mas o paciente, mesmo esse que a preferência dele é se submeter, ele quer morrer lutando, ele acha que aquela arma é uma arma que tem um valor maior do que na realidade tem. Talvez se a gente fosse mais transparente com o paciente em traduzir de uma maneira fácil de entender esse verdadeiro valor de cada coisa que a gente propõe, ele tivesse até uma opinião mais conservadora em determinadas situações. Mas não existem também pacientes que não querem saber? Que se faça tudo o que tiver que fazer, claro, mas não me informe. Eu não quero saber. Eu não quero saber. É uma espécie de uma negação e que a gente entende que aquela pessoa talvez a gente pode até julgar que não é o caminho ideal, da negação, etc., mas é o que ela consegue
a forma que ela consegue lidar com aquilo. E o Então, a desafio gente tem que interessante da entender. medicina é esse. São essas nuances mesmo de comportamentos e você conseguir atuar aí. Não, Isso. eu tenho outro exemplo na família, meu irmão Eduardo. Morreu com 59 anos com um câncer de pâncreas. Quando ele foi no hospital, primeiro lá na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, fizeram a laparoscopia nele, o médico fechou e disse, olha, não adianta nada, eu preciso conversar com você para lhe dizer tudo. Ele disse, eu não quero saber Quer nada. saber? Se você entende inglês, ele disse, entendo sim, mas eu não quero saber. Mas o médico disse tudo. Aí. Você tem 2 meses de vida. E ele, o tempo todo, ele negou absolutamente. Não quero saber, fale com minha filha, fale com minha mulher, fale com qualquer pessoa, mas eu Isso não tem que ser quero saber. respeitado também, Mário. Claro que Tem que ser, não existe modelo fixo. É importante também que fique a ideia de que isso é dinâmico e que para ele não interessa saber, isso não deve ser dito. Né? Tem uma frase que eu acho muito básica, mas o que o doente às vezes não pergunta, abra o espaço para pergunta sempre. Mas às vezes ele não quer lhe perguntar. Não é para você adiantar. Às vezes ele está fragilizado. O momento do doente, às vezes a realidade do profissional de saúde não é aquela. Você entra numa instituição, você tira a roupa, você está nu na frente de todo mundo. Para nós é mais um dia de trabalho, para a pessoa é o momento mais importante da vida dela. Então existe uma dissincronia enorme entre a minha realidade e a sua. Eu estar em um local lhe julgando se você não quer ouvir, que você deveria opinar. Às vezes você não quer opinar mesmo, está fragilizado, que você decide que sua família faça parte do processo. É por isso que a gente está empoderando muito família, Mário. Trazendo muita família para a decisão quando o paciente não quer participar. Então, E nesse trabalho de vocês específico aí no Aliança, vocês estão implantando esse tipo de modificação, digamos assim, de Então, a Aliança abordagem? o Aliança começou um núcleo de experiência do paciente. Esse movimento começou, na verdade, lá nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic. É uma coisa interessante porque você conhece a Cleveland Clinic, né? Resultados fantásticos. Os pacientes não voltavam. Por quê, se eles ficavam bons? Eles não voltavam, porque eles não tinham tido uma boa experiência. A experiência não quer dizer necessariamente você sair curado. Quer dizer que você se sentiu respeitado, se sentiu com seus valores, preferências e necessidades priorizados. Para você ter uma ideia, hoje, Mário, quando você acaba um tratamento nos Estados Unidos, é mandado um questionário para sua casa para saber como foi sua experiência. Não é satisfação, carinha vermelha, azul, não. Foi explicada a receita com detalhe para você? A enfermeira lhe tratou com cortesia, o banheiro estava limpo todas as vezes que você entrou, e 30% do valor do pagamento depende da resposta do questionário do paciente. Mas eu não acho que é por aí. Acho que a gente não tem que remunerar as pessoas para ter um cuidado desse tipo. Tanto que na Europa também se faz muita experiência do paciente. O que é a experiência do paciente? Só que os hospitais têm qualidade, segurança, tem recepção, tem alimentação, tem restaurante. Isso tudo um pouco falta, cada um trabalhando no seu setor. É preciso integrar tudo isso e ouvir esse paciente que usa, saber se aquilo está funcionando para ele de uma forma organizada, de uma forma coordenada e principalmente, Mário, personalizada. Se as pessoas entram lá e você diz, não, pô, quando eu entro como Mário Kertes, eu sinto que minhas necessidades, preferências são respeitadas. Isso depois viram indicadores. E também essas opiniões se coletam. Hoje existem ferramentas que às vezes o público pensa com a mera formalidade, que é uma pesquisa de satisfação NPS, aquilo vira um número. E aí é trazido para a mesa dos gestores o valor do NPS e diz, olha, os pacientes não estão gostando. Bora descobrir onde está o ponto. E ali gera um plano de ação, às vezes de um ponto específico. Tem um caso super interessante que eu gosto de contar. Tinha um esposo, né, cuidando da esposa na observação da emergência, e era de madrugada. E ele foi fazer um lanche. E o restaurante já era tarde, mas tem uma máquina de lanche 24 horas, e ele tentou comprar um lanche para ele e não tinha o dinheiro naquele valor para fazer a máquina funcionar. Ele gerou uma insatisfação enorme, deu tudo certo com a esposa, mas ele ficou insatisfeito porque ele estava ali passando fome. O hospital mudou, botou uma máquina simplesmente que se pudesse passar o cartão também. Então, experiência do paciente é o resultado clínico, que é o mais importante, mas são todas essas questões que envolvem o bem-estar da pessoa dentro da instituição e do seu acompanhante. Quando se faz pesquisa, Mário, por que a experiência do paciente ganhou tanto valor? Você pergunta, Eduardo, o que é que o consumidor de saúde quer hoje? Ele quer mais tecnologia? Não aparece.
Ele quer uma refeição muito Claro. elaborada, não aparece. As coisas muito caras, as pessoas não estão querendo. As pessoas estão querendo, em primeiro lugar, sabe qual é? Escuta, espaço para escuta. A segunda é a comunicação clara para ele. E a terceira é cortesia. Isso não custa nada para as instituições. O caro, quase todo mundo já dá, mas isso não é o que satisfaz o ser humano, principalmente no adoecimento, onde ele está tão vulnerável. Então a instituição organiza essas falas dos pacientes, essas escutas, para que isso depois se transforme em planos de ação e que possa melhorar o atendimento nos vários pontos de contato do paciente. Uma coisa só complementando, além do plano de ação, o que de fato faz com que uma instituição tenha esse tipo de comportamento é o clima institucional. Porque o que muda comportamento é o ambiente à nossa volta. Claro, A gente pode ter até protocolos bem definidos, mas se por trás daquele protocolo não houver um ambiente adequado, isso é o que é observado na maioria das experiências, que protocolo necessariamente não muda comportamento. O protocolo está ali para a gente ser um guia, mas o que muda o comportamento é o clima institucional. Quando o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, decidiu lutar contra a violência, a primeira coisa que ele fez foi pintar os metrôs de Nova York. Todo dia de noite, aqueles ficava pichado, né? Ele pintava para gerar um clima de limpeza e isso mudava comportamento, diminuiu a violência no metrô e depois na cidade, etc. Então a gente tem que pensar no clima institucional. É tão importante quanto protocolos. Da maior né? importância, só lembrando aqui, Luiz, eu falo da experiência do paciente, mas tem a experiência do colaborador, que é dentro Exato. dessa linguagem, Luiz. Isso. A cultura da instituição de tratar com dignidade, respeito e compaixão o funcionário é fundamental, porque ela é quem vai entregar a experiência para você. Então, quando a gente fala em experiência do paciente, a instituição tem que enxergar que ele tem que dar uma boa experiência a quem trabalha lá. São seres humanos, tem pessoas que pegam ônibus para chegar lá, que estão com dívidas, estão com outros problemas e precisam encontrar um ambiente no hospital de muita compreensão. Então, isso que o Luiz está lembrando é extremamente importante. A cultura da instituição e esse olhar sobre quem trabalha lá dentro, está trabalhando feliz. Tem indicadores que não são tangíveis, não são numéricos, mas que são fundamentais para um hospital funcionar em um clima bom para os pacientes. Eu vou dar um exemplo aí. Depois que você assumiu a coordenação hoje você é o gerente médico de todo o hospital, mas você até pouco tempo era o coordenador da área de cardiologia. Que agora é Luiz. Que agora é Luiz. Pois é. Você implantou um negócio interessantíssimo. Você chega na emergência, né, e as emergências dos hospitais normalmente estão muito cheios, né? Muito cheias, né? Mas se chega na emergência, se você tem um problema de uma dor no peito, algum tipo de dor que indique a possibilidade de um problema cardíaco, você aperta um botão ali e você passa a ter um tratamento super preferencial. Isso foi você que implantou. Foi nosso time de cardiologia. Pois é, e não existia, porque se eu não. frequentava, eu sou habitué do... Sim, graças a Deus. E aí eu apesar desse negócio fantástico. E a última vez que eu tive lá no Hospital Aliança, eu notei uma grande diferença positiva. A partir da recepção, você chegar, o sujeito já, sabe, o porteiro, né? Todo mundo, quer dizer, você se sente acolhido, você diz, pô, sabe, não é aquela coisa de você encontrar uma barreira, dificuldade. O que é que você tem? Peraí, vai ter que esperar, vai ter isso, aquilo. Eu costumo dizer, Mário, que a experiência do paciente com o hospital depende dos grandes gestores, não. Depende de cada colaborador, daquele da linha de frente. Claro. Ele tem que assumir. Eu sou a experiência do paciente. Aquele botão que você falou, Mário, o porteiro ele é treinado para, se o paciente apertar aquilo, ele tratar com o máximo de prioridade, porque pode ser um infarto. E ele já sabe que aquela pessoa não deve nem andar. Ele vai colocar aquela pessoa na cadeira adequada e vai levar uma sala de eletro, é a prioridade. E ali um disparo de um fluxo. E o mais importante é que todo mundo se sente responsável por sua etapa. Isso empodera os funcionários. Isso é que é qualidade assistencial. É cada um saber o que está fazendo, a sua entrega. Mas tem um ouvinte aqui que quer fazer pergunta a vocês. Luísa está na linha 2. Alô, Luísa. Nós estamos conversando aqui com o doutor Eduardo Novaes, médico cardiologista e gerente médico do Aliança, e doutor Luiz Cláudio Correia, cardiologista e diretor do Centro Médico baseado em evidências da Escola Baiana de Medicina e o coordenador da cardiologia
do Aliança. Está na linha, Luísa? Infelizmente não. Você derrubou. Não. Amélia está na linha? Sim, estou. Bom dia, Mário. Bom dia, Amélia. Bom, eu queria falar, em primeiro lugar, parabenizar a entrevista, como sempre, brilhante. Eu me sinto honrada em ouvir essa entrevista e é muito importante para nós termos essa visão de medicina. Mas eu queria falar a respeito do que eu chamo de calcanhar de Aquiles, que é a indústria farmacêutica que está de braço dado com a área da medicina. Eu vejo, minha mãe é cardíaca, faz uso de medicamentos caríssimos, e o que eu sinto é que, ao ser atendida, a gente vê um tensionamento de alguns médicos de preferenciar alguns medicamentos em detrimento dos outros. Como é que a gente pode trabalhar isso na visão dos senhores? Então, totalmente, ótima percepção da ouvinte. Como é o nome mesmo da ouvinte? Amélia. Então, Amélia, obrigado por essa pergunta, porque a gente tem que, de fato, aproveitar essas oportunidades para falar de uma coisa que é chamada de conflito de interesse. E conflito de interesse impacta negativamente na decisão centrada no paciente, porque o paciente tem um interesse, que é a boa indicação de uma medicação para ele, mas muitas vezes outros interesses determinam a conduta médica. Então existe uma questão da influência da indústria farmacêutica, não só na realização de estudos, e muitos estudos enviesados, que provam coisas questionáveis, como a influência da indústria farmacêutica no comportamento médico. Eu falei para a Mária mais cedo sobre comportamento, e de fato existe uma relação quase que promíscua da indústria farmacêutica com médicos em geral. Né? E essa relação vem da inocência, de que a pessoa está ali me visitando e eu vou realmente ser cortês, e a gente deve ser cortês com as pessoas, mas a forma como essa relação é estabelecida é uma forma que passa por questões de agrados mútuos. E, naturalmente, inconscientemente, mesmo que não seja de uma maneira consciente, o médico se deixa ser influenciado por essa relação com a indústria farmacêutica. Então, a gente tem que estar atento para isso. Conflito de interesse não é uma coisa imoral, é uma coisa humana, conflito de interesse. Todos nós temos diferentes interesses tentando influenciar o nosso comportamento. Então, eu não estou falando aqui de imoralidade, porém, a gente tem que reconhecer que nós somos susceptíveis a conflitos de interesse. Então, quando a gente entra em certas relações, em certas questões, isso vai nos influenciar, mesmo que inconscientemente. Então, existe uma percepção. A medicina baseada discute muito isso, que médicos muitas vezes servem de marionetes da indústria farmacêutica. Essa é uma realidade que o público tem que estar muito atento. Eu queria fazer só um comentário. Como é interessante ver a Amélia ser o novo tipo de consumidor de saúde. Olha o poder de crítica dela, de percepção, que ela quer trocar um remédio, mas fica submetida a outra. E eu tenho muita fé, Mário, que serão os próprios pacientes que vão mudar essa lógica. Porque eles têm a opção de trocar, de fazer. Tipo assim, agora é preciso, Amélia, você participar ativamente do processo. Doutor, não posso trocar, esse está caro. Eu queria trocar por outra linha. Qual é o motivo que eu não posso trocar? Não tem nenhuma outra opção no mercado, de fato? Quando lhe incomodar alguma coisa, faça um diálogo. Que também o médico, ele está ali no processo de transferência, contra-transferência e autoconhecimento. De repente ele se corrige, ele diz, pô, estou indo além demais dessa história de prescrever uma mesma marca. Às vezes leva ele para uma reflexão. E o mundo está precisando muito disso, de a gente dialogar, ter esse feedback. O processo, a relação médico-paciente, ela é curativa, mas ela é terapêutica para a cabeça, inclusive do médico também. Cíntia está na linha 2, só um instantinho aqui, vamos ver, porque parece muita gente querendo conversar com vocês. Alô, Cíntia! Cíntia! Não está. Rapaz, você tá uma miséria maior do que você é normalmente. Doutor, não olhe pro lado de lá não, que foi mal, viu? Pode. Elaine na linha 4. Bom dia, doutor. Doutor Luiz, não é isso? Isso. Doutor Luiz. Eu estava falando sobre essa parte da humanidade, na forma de tratar o funcionário. Eu vim fazer realmente um pedido. Eu sou formada em serviço social. Eu imagino que trabalhar numa escolinha deve ser algo, não deve ser fácil, agregar, entrar, né? Eu queria saber se eu posso mandar um currículo. Pode sim, o hospital é totalmente receptivo a novos currículos. Eu posso passar aqui para a produção de Mário o contato para você. Se você tiver um perfil, assim,
ser uma boa profissional tecnicamente e humana, que é o que a gente... Ou para você ter uma ideia, hoje a seleção de médicos, inclusive, o conceito de um médico ser alguém mais humano está pesando muito na escolha. A parte técnica que a gente chama os hard skills, que é assim, a formação, isso é mais fácil das pessoas terem. E as habilidades de lidar com o ser humano têm sido muito valorizadas. Então eu vou deixar o contato com a produção de Mário. E Isso. espero que Renato está na linha 3. Alô, Renato. Bom dia, doutor Mário. Bom dia. Eu quero agradecer, primeiramente, à Rádio Metrópolis por essa entrevista maravilhosa. Por sinal, poderia ter mais vezes, doutor Mário, porque Eu também realmente acho. tira a gente aquele pensamento da gente só ir para o médico quando estiver sentindo alguma coisa. E com a Rádio Metrópolis a gente consegue identificar, né, através do que o senhor conversa, do que os ouvintes participam da rádio, e a gente começa a ter algumas ideologias. Inclusive eu quero fazer uma pergunta ao doutor, brilhante nessa entrevista, volto a dizer, qual é os pontos que identificam um problema cardíaco a início desse problema, no caso? De uma forma geral, você está perguntando? Deve ser. Existem uma série de doenças cardíacas, sabe? Qual é o nome dele? Esqueci o nome. Renato. Existem muitas doenças cardíacas. O número de sintomas variam bastante. No caso de Mário, eu dei um exemplo, eu vou focar nele porque seria muito amplo, que são as dores torácicas, as dores no peito, que não precisa ser em cima do peito esquerdo, às vezes uma dor nas costas. Geralmente esse sintoma ele aparece principalmente relacionado com atividades físicas, se vem acompanhado de alguma outra sensação de falta de ar, de sudorese, pode ser um sinal de algum problema cardíaco e é importante você procurar um serviço de urgência rapidamente para que o médico lhe avalie, que faça um eletro. E caso não der nada, fique muito focado na questão que a gente fala hoje, na sua saúde. Se responsabilize por sua saúde, que as pessoas ficam muito esperando o sintoma para dar essa virada no autocuidado. E, por favor, não pense isso. Diga, olha, não estou sentindo nada, a experiência de adoecer não é algo que ninguém quer ter. A gente tenta criar uma experiência boa, porque é um momento de muita sensibilidade, e a gente tenta que você, internado, crie uma história para você lembrar. Você lembrar, o momento foi difícil, mas eu tenho boas lembranças. Eu uma vez peguei um táxi em São Paulo, fui para um hospital, e o motorista de táxi me falou assim, eu adoro esse hospital, minha filha morreu aí. Aí você diz, pô, a filha morreu aí. Ela morreu com câncer, mas ela foi tratada com tanta dignidade, então as pessoas não necessariamente estão buscando só a cura, elas querem ser muito bem tratadas. Mas a mensagem do sintoma é esse, mas eu queria puxar um pouquinho para isso. Vamos assumir o cuidado com nossa saúde, com hábitos que façam sentido para a gente. Não estou querendo lhe impor nada, mas eu acho que os brasileiros eles pensam muito que tem que sentir algum sintoma para começar a se cuidar. Ana, é a última pergunta, porque nosso tempo esgotou, mas vamos atender. Alô, Ana. Bom dia, doutor Mário. Eu quero lhe agradecer por essas entrevistas maravilhosas. Você é um mestre. Um mestre. Mas Baixe o rádio, Ana, por favor, baixe o rádio. Eu não tenho palavras para lhe agradecer o nível de entrevista. Agora, quero dizer uma coisa a esses dois médicos. Eu vi claramente a medicina de braço dado com a filosofia. Muito obrigada. Oh, que bonito. Que bom, que bom. É bom que ela falou filosofia, como, repetindo uma coisa que eu falei no início, a mais importante tecnologia médica é o pensamento. Então, toda essa ideia que a gente está falando de evidências, de decisão compartilhada, etc., vem de pensamento de como a medicina deve ser. Então, a gente parte de um pensamento, ou seja, de uma racionalidade médica, e essa racionalidade médica tem que ser discutida cada vez mais com a população, porque não vai ser a medicina que vai mudar, vai ser a sociedade que vai mudar, com base numa alfabetização científica, em parcerias com bons jornalistas, que influenciam a sociedade a pensar assim, e, consequentemente, a medicina vai nesse caminho. Porque a gente faz o que a gente é norteado pelo nosso meio. Então, eu acho que a gente tem que discutir isso cada vez mais com a população. Racionalidade médica. Então, foi legal que ela falou em filosofia, porque bate exatamente com o pensamento. E do pensamento vem a percepção de nossa necessidade de evolução. Não digo mudança ou melhora, mas evolução do comportamento. Porque, na realidade, a gente passa uma visão crítica na medicina, mas ela está evoluindo. Essas coisas que Eduardo falou aqui de medicina centrada não era uma discussão há 50 anos atrás.
Então, na realidade, nós fazemos hoje uma medicina mais centrada no paciente do que no passado. Agora, precisamos evoluir muito mais em termos dessa racionalidade médica e sempre ser muito transparente com o paciente a respeito dos benefícios e danos das nossas atitudes para que essa decisão possa ser verdadeiramente compartilhada. Existe muita falta de transparência. Por exemplo, a gente está em outubro, e outubro dizem que é rosa. Eu fiquei até feliz que eu não vi nada rosa aqui na metrópole, porque essas campanhas são questionáveis. Durante o outubro, não se discute com a população que é duvidoso, e veja que eu estou usando a palavra duvidoso, se rastreamento de câncer de mama reduz mortalidade. E não se discute com a população as consequências não intencionais do rastreamento do câncer de mama, que são overdiagnoses e overtratamento. Essa discussão precisa existir. E não é só no consultório da relação de um médico com o paciente, é a discussão com a população. Então, jornalistas como vocês são importantes nessa interlocução e de mudar o discurso médico de um discurso paternalista para um discurso muito mais baseado em incerteza e em probabilidade. Valeu, doutor. Aqui, doutor Eduardo, eu só tenho uma grande queixa contra ele. Dificílimo de vir. Não, que nada. De ano em ano, para uma maior dificuldade. Devia estar aqui cada 15 dias. Concordo. A equipe de vocês, isso é fundamental. Vamos fazer isso. É fundamental para a população que nos ouve. Nós estamos falando para a Bahia toda. É verdade, Mário, é verdade. A informação está mudando muito rápido. E as pessoas, o mundo mudou muito rápido. Pois é. E eu acho que nós, médicos, temos esse papel, não é de provocar. Então, nessa medicina focada, isso. Também participar mais da mídia. Com certeza. Entendeu? Essa parceria com o jornalismo, com a população, porque o movimento será muito mais rápido. Participar da mídia sem falar muitas vezes o que a mídia quer que a gente fale. Não, tem que falar, de uma forma a causar realmente um desconforto cognitivo na população em relação ao mainstream de como se discute medicina na mídia. Por isso que eu falei de bons jornalistas, porque a maioria querem notícias pré-determinadas. A maioria quer que a gente diga que, ok, esse alimento faz mal, esse alimento faz bem, essa bobaginha assim, porque isso vai, né? Mas a gente tem que aprofundar essa discussão. A gente não pode subestimar a população em relação à percepção das coisas. E medicina é uma coisa muito importante, é saúde. Abraão, encerre a rede, vá para o intervalo comercial. Que maravilha, que prazer a gente estar aqui hoje com Eduardo Novaes e Luiz Cláudio Corrêa, 2 grandes médicos, 2 grandes cardiologistas do Hospital da Aliança. Que coisa boa, viu? Que coisa boa, que conversa fantástica aqui, uma satisfação conversar aqui com o Eduardo, porque essa conversa que a gente teve aqui, a gente tem todo dia. Né? Então, o Eduardo é uma pessoa muito filosófica, né? Então é sempre bom interagir a ciência com a filosofia. Então, essa conversa surge naturalmente por isso. E esse é o clima, assim, não é falando assim, mas é o clima da instituição que a gente está, do Hospital Aliança, Mário. Essa percepção da qualidade técnica, excelência lá em cima, mas o hospital nasceu para o cliente. O dono do hospital não era médico, ele quis dar um presente à população baiana, porque é uma coisa muito bonita, um sonho. Até hoje a Bahia não reconheceu, né, devidamente o papel fantástico de Paulo Sérgio Tourinho, que eu tive a oportunidade de ser amigo e conhecer bastante. Ele deveria ser homenageado pela Bahia, porque o que ele fez, né, pouca gente faz. Né? A classe médica reconhece muito, mas eu acho que a população... Mas a população, as nossas autoridades, rapaz, não se dignam. Eu às vezes ouvi uma frase muito bonita de uma paciente. Doutor Eduardo, o hospital, graças a Deus, a família mantém, disse, não foi vendido, não, que é um dos poucos patrimônios que a Bahia mantém, que nos orgulha muito. As pessoas, a população considera um objeto de muito orgulho. Vamos lá, Abraão. Atenção, emissoras associadas. Desfaz-se agora a rede de